Gente, nós vamos hoje assistir aqui no YouTube, no meu canal de YouTube, a revisão geral que eu fiz exclusivamente para os alunos da UNAMA Park Shop para a segunda avaliação da disciplina Direitos Humanos e Serviço Social. Eu fiz um apanhadaço assim, geral mesmo, da disciplina desde os princípios, assim, um resumaço. Então, dentro desse resumo aí, tem muito a ver com a prova, né? Claro que não está na sua, um resumo bastante amplo, né? E que a gente vai comentar aqui com você, certo? Então, olha só, vamos entender aqui o que pode ser direitos humanos. É importante que a gente entenda o que vem a ser direitos humanos. Por quê? Porque a disciplina é direitos humanos e serviço social. Certamente que a gente precisa entender que direitos humanos é algo que precisa ficar arraigado mesmo na sua mente, porque é uma disciplina, né, que você estudou, vem estudando. Então, com certeza, a gente precisa agora, nessa revisão, fazer um apanhado geral. Então, vamos lá. Os direitos e liberdades básicos de todos os seres humanos, que traz seu conceito ligado à ideia de liberdade de pensamento. Isso é direitos humanos. Liberdade de pensamento, de expressão e igualdade perante a lei. Então, a ONU quer dizer o quê? Organização das Nações Unidas. Ela vai proclamar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, como se fosse uma carta maior, claro, né? Está abaixo da Constituição Federal, mas ela é respeitada mundialmente. Então, esse é um entendimento assim que a gente está trazendo aqui acerca dos direitos humanos. O que você entende? Então, além do mais, os direitos humanos, gente, eles são direitos inerentes a todos, absolutamente todos os seres humanos, independentes da raça, do sexo, da nacionalidade, da etnia, do idioma, da religião ou qualquer outra condição. Quer dizer que não há e não deve haver a discriminação contra as pessoas, né? Isso aí é fundamental entender. Então, veja você, os direitos humanos, gente, antes de mais nada, eles incluem o direito à vida e à liberdade. A liberdade de quê? De opinião, de expressão, o direito ao trabalho, à educação, entre outras muitas políticas sociais, né? Então, todos, independente, eu, você, todos nós merecemos estes direitos sem discriminação. Você concorda com isso? Pois é. Então, direitos humanos tem tudo a ver com direito, com garantia de direitos. Então, os direitos humanos são o direito próprio que está intrínseco na vida do cidadão. Então, o cidadão tem direito a ter direito. Então, é nessa linha que é possível compreendermos que cada ser humano, gente, pode usufruir de seus direitos. Então, independe de raça, de cor, de religião, de sexo, etnia, opinião política, se é rico ou pobre, entre outros, com certeza. Então, você não pode considerar aí, né, que só alguns têm direito, né? Todos merecem esse mesmo direito, né? Afinal, os direitos humanos, eles surgem justamente para reforçar a ideia do direito à liberdade de expressão, ao pensamento livre. Então, eu posso opinar, eu tenho direito de me expressar. Claro, eu não vou aqui ofender, mas eu tenho direito de me expressar, dar uma devolutiva acerca daquele pensamento que você trouxe para mim. Então, você há de convir aqui o quanto é importante a gente entender tudo isso aqui, tá, gente? Então, os direitos humanos, ele com certeza, né, ele reforça a ideia de direito à liberdade. E houve, gente, para você ver que houve muitos, né, movimentos sociais, movimentos internacionais de defesa desses direitos, tá? Então, esses movimentos de defesa, eles vão se caracterizar como um movimento de direitos humanos.
Então, a ONU, organização, não esqueçam que a ONU é uma organização das Nações Unidas e, como tal, ela é o resultado, ela vai ser o resultado desse movimento de acordo internacional de paz. Então, a ONU é o centro, né, deste acordo com todos os países, né, do mundo, para que tenhamos um movimento de paz a nível mundial mesmo. Então, vamos refletir. Essa reflexão é para que você entenda, gente, que os períodos históricos, com certeza, cada período histórico vai marcar com certeza diferentes formas de nós compreendermos a nossa realidade. Por quê? Porque cada período histórico tem uma historicidade, tem uma realidade social, econômica e política, né? E com certeza vai seguir uma ordem cronológica. Você lembra, gente, que nós falamos aí nas nossas aulas, que os registros históricos, né, os registros históricos, social, a própria história do Brasil comprova que no Brasil sempre houve violação de direitos humanos, sempre. Até hoje, se você for perceber, gente, sempre na nossa história mostra isso. A desvalorização dos indígenas, você vê estampado nas mídias aí a desvalorização dos indígenas, dos negros, da mulher, das crianças, né? Você vê aí o abuso contra a mulher, contra as crianças, violência contra a mulher. Então isso quer dizer o quê? Que o Brasil é o resultado de uma história marcada por revoluções. Nós tivemos várias revoluções, né, por conta aí mesmo dessas opressões. Então, esses movimentos sociais, eles vão fortalecer ainda mais em busca de quê? Da efetivação dos direitos, da garantia desses direitos humanos, né? Então, que já são tão violados no Brasil. Então, entenda isso. Por outro lado, também é importante que a gente entender que a Constituição é uma carta que tem todas as normas, tem regulamentos que regem toda a sociedade. A gente já viu bastante sobre a Constituição Federal. Então, todas as normas, gente, todas as normativas, que são normativas, são leis. Todas as leis nacionais, estaduais ou municipais devem levar em consideração o que está descrito e positivado na Constituição do Brasil. Então, todas as leis estão, seja ela nacional, estadual ou municipal, estão abaixo da Constituição Federal. E se estão abaixo da Constituição Federal, entendemos o que a partir disso? A partir disso, nós entendemos que a Constituição Federal sempre, a partir da sua promulgação, teve e tem, né, gente, a sua relevância. Por quê? Por que, professora, a senhora diz isso? Porque o Brasil ele já teve muitas constituições no decorrer de toda a história, mas nunca como a Constituição de 88, porque é uma Constituição cidadã, né, que foi promulgada no sentido de quê? Da busca da coerência para o bem maior. É cidadã porque teve a sociedade civil organizada, se posicionou para que nossas petições foram entradas nos textos, nos artigos da Constituição. Então, essa é uma coerência. Por quê? Porque essa coerência tem tudo a ver com o bem maior para todos, tá? Então, a primeira grande Constituição brasileira, ela vigorou por 65, muito tempo, né, gente? 65 anos, olha só. Porém, mas você lembra que a gente vem falando que nós tivemos várias constituições, outras constituições que vigoraram mais de 20 anos. E essas constituições aí, é bom que se entenda, que foram as de 1891 e de 1946, além dessa nossa atual, que já está em vigor quanto tempo? Olha só, 28 anos a Constituição Federal está em vigor, né? Já é adulta, inclusive. Então, a Constituição de 88 vem nos dizer, vem nos traduzir que ela surgiu
no sentido preliminar de instituir ao povo brasileiro o Estado Democrático de Direito. A gente sempre fala isso, né? O Estado Democrático de Direito é que nós vivemos num país de democracia, e a democracia deve ser exercida por todos nós no aspecto político, né, no aspecto social, na socialização da riqueza. Muito embora tenhamos aí um antagonismo entre as classes, mas a gente precisa entender que nós vivemos sim em um Estado democrático de direito. Muito embora aí a gente tem toda uma fala, né, de conservadorismo, né, querendo aí rasgar a Constituição Federal, mas ela foi constituída a partir do anseio de uma sociedade. Então não é simplesmente rasgar assim, não é assim não. E com certeza, mais do que nunca, vamos entender aí que a nossa Carta Magna, gente, ela traz o princípio de quê? Da soberana, tá? Mas é da soberania. Não esqueça que a nossa carta, o princípio principal que ela traz é o da soberania, tá? Aí tá soberana, que impera sobre todas as demais leis e normas, né? Então, se ela é soberana, ela está acima de qualquer lei nacional, estadual, municipal e até internacional. Por quê? Porque internacional são os tratados, então ela está acima desses tratados, tá? Os tratados vêm abaixo dela, vêm formalizar abaixo dela. Então, os preceitos constitucionais devem ser respeitados na elaboração e aplicação das legislações infraconstitucionais. O que quer dizer infraconstitucionais, professora? Estão abaixo da Constituição Federal. E se estão abaixo, eles devem estar em sintonia. Uma lei municipal deve estar em sintonia com uma lei maior, com uma carta maior, cheia de normas, cheia de lei. Então, todo e qualquer documento chamada de legislações infraconstitucionais. Então, todas que vier abaixo dela, com certeza recebem o nome de aplicação das leis ou legislações infraconstitucionais. Entendeu? Por que infraconstitucionais? Porque está abaixo da lei maior, que é a Constituição Federal de 88, certo? Então, você sabia, gente, que a Carta Magna brasileira, ela também vai se preocupar com alguns valores, né? Quais são os valores que estão lá explícitos na Carta Magna de 88? Valores éticos, valores morais, relativo como é que nós, né, devemos conviver humanamente em sociedade. Nós temos aí os valores supremos do povo brasileiro, que é fraternidade, pluralismo e indiscriminação de qualquer tipo. Então, tome nota, né? Os valores supremos do povo brasileiro são a fraternidade, o pluralismo e a indiscriminação de qualquer tipo. Então, são 3, né, gente? Esses são os valores supremos contidos na Constituição Federal, né, ou Carta Magna, como você queira chamar, para que o povo brasileiro possa entender que fraternidade é um deles, o pluralismo é o segundo, e a indiscriminação de qualquer tipo. Então, é um tripé de valores supremos do povo brasileiro que está inscrito na Constituição Federal ou simplesmente na Carta Magna, como também é conhecida, tá? Então, olha só, vamos contextualizar, tá?
A Constituição também ela deve levar em consideração as normativas, claro. A gente já falou até sobre isso, né, gente? Quando a gente aqui está trazendo essa fixação, é para você relembrar que a Constituição ela deve levar em consideração as normativas em nível mundial, porque nós temos acordos internacionais, nós temos tratados e convenções internacionais. Por isso que ela leva sim em consideração, né? Isso quer dizer exatamente o que, professora? Olha, vamos ver que a cidadania estampada na Carta Magna brasileira denota prioritariamente como cidadão brasileiro participa dos momentos democráticos do país. Tivemos agora a eleição, isso quer dizer que foi um momento de participação do espaço democrático de direito, que é o direito de escolher quem vai ser os nossos governantes. Então, nós temos direitos e também temos deveres, tá? Então, não tenha dúvida disso, tá, gente? Quando falamos da dignidade do ser humano, lá nessa disciplina que você tem estudado, e nós estamos chegando ao final com essa segunda avaliação, quer dizer que direitos humanos tem tudo a ver, reflete diretamente com aquilo que se fala, com a vida, que é o nosso bem mais precioso, gente, é a própria vida, né? E a própria vida, ela precisa ser digna, né? Então, a dignidade humana está intrinsecamente relacionada aos valores éticos e morais. Enquanto você, minha aluna, aí que está nos ouvindo, enquanto ser humano que vive e convive em uma sociedade complexa, tá, gente? Então, a dignidade humana está intrínseca aos seus valores éticos e morais, porque todo ser humano, ele vive e convive em sociedade, e por isso a dignidade humana é imprescindível para que o cidadão possa ter envolvido com seus valores éticos, morais, como pessoa, como ser humano. Tá na cara, né, gente? Então, vamos entender aqui. Ser digno, né, gente? Ser digno. O que é ser digno? O que é dignidade? É estar de bem consigo mesmo, honrando e agindo conforme seus próprios princípios éticos e morais. Então, tem tudo a ver com moralidade, com ética. E moralidade e ética tem a ver com o quê? Com honestidade, com correção, com valores e com princípios também, né, gente? E isso reflete diretamente no respeito e consideração dos demais integrantes do seu convívio social. Lindo e maravilhoso, né? Então, isso quer dizer o quê? É uma pessoa digna de bem-estar. Ela precisa estar de bem consigo mesma, tá? E com certeza todos nós temos os nossos próprios princípios éticos e morais, certo? Então, a dignidade do ser humano, tá, gente? Vou colocar aqui, a dignidade do ser humano não pode, de forma alguma, tá, gente, ser violada por ninguém, nem por ele mesmo. E deve ser protegida por quem? Pelo Estado. Vou repetir, deve ser protegida e definida por quem? Pelo Estado. Então, o Estado de direito, democrático de direito, deve sim proteger a todos nós para que nós não tenhamos violação de direito, mas nem sempre isso acontece. E quando alguma violação de direito acontece, nós temos os equipamentos de proteção social para que nós possamos ter realmente o retorno da dignidade do ser humano, certo? Então, essa lâmina que eu achei interessante, coloquei ela no destaque, porque ela diz o seguinte, que o trabalho é o norte fundamental das relações sociais. Por quê? Porque lá no trabalho você socializa, você mantém relações sociais, políticas, econômicas,
dentro desse ordenamento jurídico. E aí, gente, por intermédio do trabalho, o ser humano conquista ao longo de sua vida sua dignidade enquanto cidadão de deveres e direitos. Então, o trabalho, ele é fundante, né? Ele é fundamental, porque quando você está trabalhando, você está mantendo relações sociais, políticas e econômicas dentro desse ordenamento jurídico, tá? Então, com certeza, o ser humano conquista ao longo de sua vida a sua dignidade enquanto cidadão de direitos e deveres, certo? Deu para entender, né? Então, com isso exatamente quer dizer que o poder do homem, gente, o poder, nosso poder, o seu poder, quando eu falo homem, eu falo no aspecto geral. Então, o poder humano deve ser pautado no pluralismo político, ou seja, ele pode participar de várias atividades, de vários partidos políticos, para que assim haja uma diversidade de pensamento, não ter um pensamento único, né, gente? Sobre a nossa realidade, sobre a dinamicidade da nossa realidade. Além de sedimentar a diversidade conceitual sobre os fatos, pois sabe-se que tudo e todos podem e devem ter duas visões. E duas visões diferentes, né, gente? Demonstrando assim a diversidade de visões de mundo que temos sobre a realidade que vivemos. Então, nós somos pessoas complexas, né? Cada um tem sua visão de mundo, já traz isso consigo. E aqui na universidade, claro, nós vamos Então, você entende, gente, quanto é importante aí essa realidade que nós vivemos e precisa ter visões diferentes para que nós possamos respeitar essa visão do próximo, gente. Então, isso é pluralismo político, tá? É uma plural. São vários pensamentos sobre uma realidade, sobre a realidade, tá? Então, entenda a importância do pluralismo político. E a Carta Brasileira, gente, ela possui aí uma série de objetivos a partir dos seus artigos, que fundamentam a consonância do seu texto constitucional. Quando eu falo em consonância, é porque os artigos, eles são consoantes a uma fundamentação do seu objetivo maior. Ele não pode estar em dissonância, né? Dissonância é diferente do seu objetivo maior. Tem que estar em consonância com o quê, professora? Tem que estar em consonância com o seu objetivo maior. E às vezes o aluno, ele erra uma questão por uma palavra que ele não entende. Por isso que eu gosto de traduzir. Consonância é alinhado ao objetivo maior, que é a cidadania, a garantia da cidadania. Então, não pode estar em dissonância, porque se for em dissonância, vai de encontro ao objetivo. Então, a carta, ela possui esses objetivos, né, que vai precisar estar em consonância em todo o seu texto constitucional, certo? A nossa lei maior, gente, também ela não lembre-se, não é estanque. E pode ter um melhoramento contínuo através daquelas emendas, né? Alguns artigos podem sofrer, sim, emendas, né? Porque nós vivemos em constantes transformações, principalmente ao longo, né, dos seus objetivos e metas constitucionais. Então, nós temos a emenda no artigo tal, isso aqui não são as causas pétreas que não podem ser mexidas, nós podemos sim. Por quê? Porque nós estamos numa dialética constante, numa mudança constante. Então, você não pode aqui pegar uma lei, engessar uma lei, não. Aqui nunca mais vai haver mudança. Com certeza, ela vai se aprimorando através das suas emendas, mediante seus artigos, tá? Então, olha só. Existe sim aí uma ideologia social, gente, tá? Nos objetivos da Constituição, a gente percebe claramente, quando eu falo de direitos sociais, existe ou não existe uma ideologia social nos objetivos da Constituição? Com certeza.
Por quê? Porque essa Carta Magna, ela veio aí ter uma tratativa muito preocupada com o bem-estar da nossa população. Então, o bem-estar falou mais alto nessa Constituição cidadã, por isso que ela tem a característica de cidadania. Por quê? Porque fica bem claro aí que os fundamentos, principalmente no artigo 3º, tá, gente? Ele fala dos seus fundamentos, esse artigo, fundamentos de caráter social. Então, com certeza, ela expõe seus fundamentos estes que têm um caráter social. Então, o social pesa muito nessa Constituição. Não é à toa que nós, assistentes sociais, nós temos a Carta Magna, a Constituição de 88, como direcionamento para todas as nossas outras normativas que vieram após ela. A exemplo da LOAS, da Política Nacional de Assistência Social, da NOBSUAS, enfim, tudo vem após a Constituição Federal e, com certeza, obedecendo aos seus fundamentos de caráter social. Tá bom? E aí, no objetivo fundamental, qual é o objetivo, gente? Não se esqueçam nunca disso, né? Mesmo que nós tenhamos terminado essa disciplina, não se esqueça que na Constituição Federal nós temos um objetivo fundamental. Qual é, professora? É o de construir. Qual é o objetivo principal? É construir uma sociedade livre de preconceito, livre de misoginia, livre de homofobia, livre de toda forma, né, gente, de injustiça social. Então, ela precisa ser uma sociedade, nós precisamos aí da construção de uma sociedade livre e justa, né? O que quer dizer justa? Justiça social e solidária, né, gente? Então, precisamos dessa solidariedade de uns para com os outros. Então, esses estão aqui, gente, intrínseco aqui, 3 valores importantíssimos, né? Então, a sociedade livre, justa e solidária são valores muito importantes. Para quê, professora? Para o desenvolvimento aí social de um povo, de uma nação, né? Então, quais são os 3 valores muito importantes que se fundamenta a Constituição Federal, né? Quais são os valores, os 3? Que tem também, nós temos no nosso projeto ético, político e também temos no nosso código de ética. Todos dois utilizaram, essas 2 normativas utilizaram esses 3 valores contidos na Constituição Federal. Então, ela constrói a partir desses 3 valores, com certeza, uma sociedade livre, justa e solidária. Quais são, professor, esses 3 valores importantíssimos para o desenvolvimento social de uma nação? Liberdade, justiça e solidariedade. Então, liberdade de expressão, de pensamento. A sociedade é livre quando ela se expressa. Então, ela tem um objetivo fundamental, que é de construir uma sociedade livre, justa e solidária. E os valores ligados a esse objetivo fundamental são liberdade, justiça e solidariedade. Nunca se esqueça disso. Liberdade de expressão, de opinião, de divinos, de logradouros, justiça social, né, gente? Justiça. Nós não queremos injustiça, nós queremos justiça para todos, de forma equitativa, né? E solidariedade. Então, são 3 valores importantíssimos que você nunca deve esquecer, que também são 3 ligados ao nosso projeto ético, assistentes sociais e também ao código de ética, tá? Então, vamos analisar aqui. Eu vou ler esse texto para você, para que a gente possa analisá-lo. A Constituição do Brasil de 88 foi consagrada como uma Constituição cidadã. E por que será, né, gente? Porque ela traz em seu âmago, ou seja, ela traz na sua essência os direitos sociais. Nós vimos lá, né, gente? Estudamos sobre direitos sociais.
Então, ela vai expor aqui quais são esses direitos sociais no artigo 6º. São direitos sociais à educação, todas são políticas sociais aqui. À saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção à maternidade e à infância, à assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Você vê aqui, ó, nós trouxemos aí para você esse trecho. Então, se você for relacionar esse trecho aqui, né, fazer uma relação, qual seria a relação dos direitos sociais, que são esses aí, com o papel do assistente social na atualidade? Responda aí, deixe uma resposta aí lá no chat, lá na Teams, né? Coloque aí qual seria a relação desses direitos aí que eu coloquei, né? A moradia, o lazer, a segurança, a previdência, a proteção à maternidade, a infância, a assistência ao desamparado. Qual é a relação desse direito social com o papel do assistente social na atualidade? Você saberia dizer? Né? O assistente social, gente, ele trabalha com esses direitos sociais. Então, é uma relação direta na atualidade, né? Nós mediar esse direito através do referenciamento, isso é aí fortalecer a cidadania de um povo. Então, a relação dos direitos sociais com o papel do assistente social na atualidade, eu poderia simplesmente dizer aqui para vocês entenderem, a partir do que eu vou dizer, que fique bem claro, né, que essa relação é diretamente proporcional ao nosso fazer profissional, tá? Então, com certeza, os direitos que nós aí mediamos têm a ver com a nossa atuação, tem a ver com o nosso fazer profissional no dia a dia. Então, a partir daqui, até poderia dar uma boa redação, não? Bem, mas talvez não caia uma redação assim, mas talvez caia alguma coisa aí relacionada à Constituição Federal de 88. Então, se liga nela, e nós já falamos de várias formas, né, acerca da Constituição Federal, da importância dela para essa disciplina dos direitos humanos e serviço social. E aí você lembra, gente, isso aqui? Você lembra que nós já falamos sobre isso aqui numa retrospectiva geral? É bom que a gente fortaleça isso que nós já debatemos, que os direitos sociais surgiram, né? Os direitos sociais, nós vimos aí numa aula só de direitos sociais. Então, eles surgem quando? Justamente para garantir uma mínima qualidade de vida a todos os cidadãos. Então, o direito social, o direito à alimentação, vai ou não vai garantir uma qualidade de vida? Certamente, né? Então, o direito, por exemplo, à educação é um direito, dentre tantos que a gente já falou aqui, tá? Então, ele não pode ser compreendido apenas como mero fato de poder estudar, de estar frequentando uma escola. Não, a educação, gente, com certeza é muito mais do que isso. Por quê? Porque precisamos ter na educação, na verdade, um ensino de qualidade que possa promover o desenvolvimento do conhecimento de uma pessoa, como também, gente, habilidades e competências do ser humano. Conhecimento requer também habilidades e competência desse ser humano. Então, isso é muito importante, muito relevante. Tá? Outro ponto, você lembra que a gente debateu também, o direito à educação está conectado com os demais direitos humanos. Então, a educação tem a ver com saúde, com cultura, com esporte, lazer, assistência social. Então, o direito da educação se conecta com outros direitos humanos também. Certo? Você entendeu? Então, olha só, o que eu poderia dizer aqui para você? Outro direito muito importante, além da educação, é a saúde, né, gente? É um dos direitos também fundamentais de todos os seres humanos ter saúde. Então, quem é que garante a saúde? O Estado, né, gente? Tem um dever de desenvolver ações para quê? Para promover, proteger e recuperar a saúde da sua população. É um dever
princípio, é um dever fundamental do Estado garantir essa qualidade de vida para o cidadão brasileiro, tá? Então, olha só, se você for aqui, tem tudo a ver, né, gente, o que a gente vai ver aqui, olha. Todos os cidadãos possuem o direito de ter um padrão de vida digno, de ser respeitado. Então, nesse preceito se inclui aqui, gente, o quê? Além dos outros direitos que a gente já falou, a educação, a saúde, a cultura, o esporte, a moradia, né? Então, com certeza a moradia é um direito, né, de você ter uma moradia, porque morar na rua, você ser uma pessoa em situação de rua é difícil, né, gente? Então, temos sim o direito a ter uma moradia. E por quê? Porque se entende que nós, seres humanos, para podermos proporcionar para nós e para a nossa família plenas condições de sobrevivência e bem-estar. A moradia é um local de sobrevivência e também um local de bem-estar. E por isso é necessária, né? E a partir daí tenhamos também uma alimentação saudável, um lugar para residir com a família, né? E esse lugar possa ser digno de uma moradia humana, né, gente? Então eu coloquei algumas palavras aqui, por exemplo, direito, vida digna e respeitada, condições de sobrevivência e bem-estar, dignidade da pessoa humana, um jogo de palavras, na verdade, só para instigar você e você dizer, colocar aí no chat aí. Na sua opinião, o que isso tem a ver com a disciplina de direitos humanos e a questão social? Por exemplo, se eu perguntar aqui, colocar aqui para você, essa palavra aqui, vida digna e respeitada, tem a ver com a disciplina de direitos humanos e questão social? Sim, tem a ver. Por quê? Porque a disciplina de direitos humanos e questão social, ela trata de quê? Dos direitos do ser humano de ter uma vida digna e respeitada, ter condições de sobrevivência e bem-estar, ter uma tratativa digna de uma pessoa humana. E além do que tem direitos. Então, você vê que tudo está conectado aqui, nessa disciplina, que responde tudo, né, gente? Então, essas palavras aí têm tudo a ver com a disciplina. Se você fosse escolher uma delas, eu escolheria a vida digna e respeitada. Na verdade, todas são importantes. Dignidade da pessoa humana, condições de sobrevivência e bem-estar, direito, todas são importantes, né? Mas deixe lá sua opinião, lá no Teams, e diga aí, né, o que tem a ver com a disciplina de direitos humanos e questão social. No tocante a essas palavras aqui. Então, faça sua análise, porque tudo tem a ver, né, gente? Tudo tem a ver com a disciplina. Então, o que você acha aqui? Eu pergunto para você. Você acha que está errado, que está correto? O que você acha? Todos os cidadãos possuem o direito de ter um padrão de vida digno e respeitado. Até aqui, gente, com certeza. E nesse preceito se inclui a questão da moradia, né, gente? Por quê? Porque a gente entende que todos os seres humanos, para poderem proporcionar para si e para a sua família plenas condições de sobrevivência e bem-estar. E aí se faz necessário um local de moradia com uma alimentação saudável, um lugar para residir com a nossa família, um lugar que seja digno de uma moradia, tá? Então, eu acho até que eu já falei isso aqui, lá atrás. Mas é importante, né, gente? Então, aí nossa última aula, você lembra que a nossa última aula nós falamos de conselhos? Você lembra, né? Então eu fiz assim uma retrospectiva geral, bem objetiva, para não ficar um conteúdo extenso. Dá para você fazer uma revisada na terça-feira, manhã e tarde. A nossa prova vai ser às 19 horas e a devolução dela vai ser no dia 4/2/2020 até às 8 horas da manhã. Certo? Então você tem a noite, a madrugada, contanto que até 8 horas da manhã já esteja aí a resposta, né, na sua prova.
Então, com certeza você vai fazer o seguinte: você vai receber a prova pelo e-mail da turma, com a senha que você vai utilizar, é a senha da turma, que foi criada por você, pelas lideranças, né, chefe de turma, e que repassaram para todos, que está também no grupo lá de WhatsApp. Por outro lado, você vai fazer a sua prova de 10 questões, que vale uma questão, cada uma. Vale 10 por quê? Porque possa ser que algumas não tenham feito o trabalho, outras não tenham tirado a nota o suficientemente, por isso que vale 10, ok? Então, vale 10. Muito embora tenha trabalho, e pode ser que o trabalho não tenha atingido o número de pontos, e outras também pode ser que não tenham feito, então por isso que vale 10. E você vai mandar a sua prova para um e-mail, aldenice.pinheiro@yahoo.com.br, no dia 4 até às 8 horas da manhã, porque você vai ter o dia 3 agora, do 12 de 2020, de 19 horas até meia-noite, para poder encaminhar no outro dia de manhã, tá, gente? Para a gente já lançar as notas aí de vocês relacionado a essa disciplina. É muito importante ter estado nessa disciplina, que é Direitos Humanos e Serviço Social. E se nós mediamos direito, né, com certeza esses direitos são direitos humanos para toda uma sociedade e tem a ver com o serviço social, né, porque o serviço social é um curso, né, é um curso que tem tudo a ver com a garantia do direito, a efetivação do direito do cidadão. Então, uma coisa está relacionada com a outra. Indiscutivelmente, gente, é muito importante você entender tudo isso. Essa disciplina é para que você entenda que nós trabalhamos com a garantia dos direitos, tá? E quando nós falamos aqui em conselho setorial, você lembra? Na última aula, você lembra? Então, conselhos, já está dizendo, conselhos setoriais, porque são setorializados por políticas sociais. Por exemplo, nós temos o Conselho da Assistência Social, Conselho da Saúde, Conselho da Educação, Conselho da Cultura, Conselho do Programa Bolsa Família. Então, são setoriais, porque são setores. Além disso, esses conselhos setoriais, eles são colegiados. Por que, professora, colegiados? Porque é formado por várias pessoas, né? Várias pessoas, 12 pessoas, geralmente são 12 pessoas. Então, essas pessoas, elas estão reunidas na paridade. Por quê? Porque são, digamos, 6 pessoas representando a esfera governamental e 6 representando a esfera não governamental. E também, isso é paridade, tá, gente? Ou seja, tem o mesmo patamar de igualdade, E deliberativo por quê, professora? Porque delibera. O que é deliberar? Deliberar é uma decisão conjunta, coletiva, por isso que vem de colegiado. Então, delibera, por exemplo, agora a prestação de conta da assistência social fecha no dia 20 de dezembro. Então, eles vão aprovar, eles vão deliberar, emitir um parecer de aprovação ou não aprovação. Tá? Então, tem autonomia decisória. Então, esse colegiado, formado por 12 pessoas, tem autonomia para monitorar, avaliar, fiscalizar, tudo. Eles têm uma autonomia, tá? Então, esses conselhos, né, eles estão ligados a todos os gestores das políticas públicas. Então, o contexto maior de política pública, né, é como se eu dissesse assim: eu preciso esclarecer para a sociedade civil quais são as ações que estão sendo executadas pelas políticas sociais. Então, quem monitora? O próprio conselho, formado por pessoas do governo e também da sociedade civil organizada. Logo, eu quero dizer o quê? Que os conselhos de direito podem ser... Nós temos conselho
por exemplo, Conselho da Política de Assistência Social, nós temos o Conselho Nacional de Assistência Social, o Conselho Estadual de Assistência Social, Conselho Municipal de Assistência Social. E esses conselhos, é uma casa que funciona nos conselhos, eles são espaços, gente, de discussão. Por quê? Porque é debatido acerca do SUAS, eles formulam, reformulam para promover a defesa de direitos. Então, você vê a importância desse debate dos conselhos. Tá? As deliberações do colegiado, do conselho, devem prever as causas e as consequências. Então, tem que ter sempre um pensamento coletivo, prevendo aí quais são as causas e quais são as consequências relacionadas àquilo que eles estão deliberando. O colegiado está deliberando, né? E em se tratando do conselho que fiscaliza os recursos, nós temos recursos dos programas, projetos, serviços e benefícios da política de assistência social. Então, quem é que fiscaliza? Como é que é o nome desse conselho que fiscaliza o orçamento? Que não é pouco o orçamento da assistência social. Simplesmente, nós vamos entender aí que esse conselho, ele fiscaliza o recurso, e esse recurso é ligado ao Sistema Único de Assistência Social. Então, anote aí, qual é o conselho que fiscaliza os recursos financeiros do SUAS? É o Conselho Municipal de Assistência Social. Esse conselho não é aquele conselho CRES, não, que a gente tira a carteirinha quando se forma, não, que fica na Mauriti, não. Esse aqui é o Controle Social ou Conselhos Setoriais. Então, o Conselho Municipal de Assistência Social, ele é um órgão, um conselho que vai aí fiscalizar todos os recursos financeiros que tem aí na Secretaria de Assistência Social. Então, você vê, gente, que não dá mais para ser amadora, trabalhando como primeira-dama lá na Secretaria de Assistência Social, porque tem fiscalização do controle social, tem fiscalização externa da CGU. Então, tudo isso para que nós tenhamos realmente a instauração de direitos como um direito da população e dever do Estado em gerir essas políticas públicas, né, gente? Então, os conselhos são fundamentais, porque ele vai controlar socialmente aí o resultado da formulação, do debate, na discussão e reformulação de todas as políticas públicas, né? Principalmente no tocante à política de assistência social conduzida, né, na sua grande maioria nos municípios brasileiros por um técnico de serviço social, que é o que a gente deseja que continue sendo e não mais o primeiro-damismo, né, gente? Você souber de algum caso de primeiro-damismo, coloque aí no chat. Nós vamos ficar muito satisfeitos com essa informação para poder até denunciar, né, gente? Porque nós queremos um trabalho técnico. Um trabalho técnico vai ser, com certeza, um trabalho de qualidade. É o que a gente deseja por esse Brasil afora. Então, gente, dito isso aí, né, nós finalizamos essa grande, os pontos principais, assim, de tudo aquilo que eu dei de direitos humanos e serviço social. Aqui nós temos aí um debate muito maior. Eu mandei o PDF para o e-mail da turma, podem baixar também o PDF no e-mail da turma e também aqui no WhatsApp, tá, gente? Eu mandei no grupo. Então, sintam-se à vontade para pegar o material aqui, tanto de YouTube, que tem a voz, quanto o próprio PDF. Fica ao seu critério, tá certo? Então, um abração e boa sorte na prova do dia 3, relacionado a direitos humanos e serviço social. Estudem, leiam, principalmente assistam este vídeo, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.